Olá, eu hoje trago aqui ao meu canal, ao meu podcast, o meu colega Carlos Azevedo. O Carlos tem 20 anos de experiência na área de seguros e o objetivo dele cá estar é demonstrar a importância dos seguros associados ao crédito de habitação, como o seguro de vida e o seguro multirriscos, e também as suas formas de funcionamento. Carlos, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite de participares aqui no meu podcast. E a primeira pergunta que te faço vai ser relativamente ao seguro de vida, em que se calhar muita gente desconhece, mas consegues-nos dizer aqui quais são as principais coberturas de um seguro de vida habitação? Mais obrigado pelo convite, é bom estar aqui contigo, partilhar algum do conhecimento. Ao nível do seguro de vida, há duas coberturas que são obrigatórias no seguro, que é a cobertura de morte e a cobertura de invalidez absoluta e definitiva, que é aquela que nós chamamos do estado vegetativo. A pessoa tem que estar com um grau de incapacidade muito elevado, que só dependa de outros para os cuidados básicos da vida. Estas são as coberturas base. Depois, há um conjunto de coberturas que são de contratação facultativa, mas que são muito importantes, como é o caso da invalidez acima dos 60%, que é quando a pessoa fica com uma incapacidade parcial, não pode continuar a trabalhar, mas o grau de invalidez é elevado, que lhe permita fazer uma vida normal e ter a liquidação dos créditos. São, no fundo, estas as principais coberturas. Depois há eventualmente uma outra que pode ser adicionada à parte para completar aqui a proteção. Estás-me a dizer então que existe a possibilidade das pessoas terem uma invalidez, que pelo que eu conheço é uma incapacidade, quer dizer, uma invalidez tal permanente, que basicamente a pessoa tem que ficar reformada da profissão atual, é isso? Exatamente. E no caso de a pessoa ficar com essa invalidez, o seguro ou a companhia liquida o financiamento ao banco. E a pessoa depois pode continuar a exercer outra profissão, se tiver capacidade para isso. Sim. Ok. As percentagens, eu sei que também varia. Há companhias na qual eu trabalho, que é a Real Vida Seguros, que tem 60%, mas também há outras companhias que têm taxas mais elevadas ou percentagens mais elevadas. Também és da opinião que quanto mais baixo essa percentagem for, melhor. Sim, as pessoas devem olhar sempre à percentagem menor. Quanto menor for a percentagem, melhor é a proteção. É evidente que paga um bocadinho mais, mas compensa a garantia da proteção. Ainda há muitas coberturas, muitos seguros que estão no mercado com invalidez de 65% e até 66,6%, que era o que se fazia aqui há uns anos atrás, mas o que é certo é que depois do Covid houve aqui uma mudança e já se começa muito o mercado a ter os 60%. Sim. Achas que o Covid também veio mudar aqui um bocadinho a mentalidade por parte das pessoas ou só das companhias? Sim. Não, acho que o Covid demonstrou às pessoas o quão frágil nós somos, o quão vulnerável nós estamos, quer em vida, quer em saúde, e então permitiu aqui às pessoas terem uma maior noção do mercado, que existe no mercado, as diferenças que existiam entre os preços que as seguradoras fora dos bancos estão a praticar nos preços seguros relativamente aos seguros que estão a ser praticados dentro dos próprios bancos, e fez aqui o mercado mexer muito neste nicho dos seguros de vida associados a crédito de habitação, mas também fora a crédito de habitação, da proteção individual. Ok. Então, tu achas que os seguros de vida, que todas as pessoas deviam ter três coberturas, que é a cobertura da morte, que é obrigatória, a cobertura da IAD, que é o tal estado vegetal, e que essa também é obrigatória, e que depois a facultativa, mas que devia ser obrigatória, entre aspas, que achas que toda a gente devia ter, que era a ITP 60%, que é tal da incapacidade profissional, não é? Exatamente. Ok. Achas que existe mais alguma cobertura ou alguma atenção à questão dos seguros de vida? Existe mais alguma altura que achas que se poderia juntar aí? Começa-se a ver algumas companhias com proteções de aumentar esta proteção, ok? Não só focado no crédito, mas também na proteção das pessoas, associando doenças graves, doenças oncológicas, associando também coberturas de incapacidade temporária, a pessoa ficar de baixa durante algum tempo, pagar despesas da habitação, por exemplo,
Mas também há companhias que oferecem um capital extra, não é? Como é o caso da Real, em caso de morte por acidente, tem um capital extra para os herdeiros. Não é? E também, ou seja, começa a haver da parte das seguradoras, especialmente aquelas mais focadas nos seguros de vida, uma ambição maior de garantir a proteção das pessoas. Pronto, aqui o que o Carlos está a querer dizer, acho eu, é que neste caso a concorrência é positiva, não é? Porque o facto de haver concorrência faz com que as próprias companhias queiram ganhar o negócio em si e ao mesmo tempo acrescentar e dar valor. Sim, aliás, desde os últimos tempos temos visto aqui, principalmente essa concorrência muito focada também no preço, não é? Quer dizer, o preço do seguro de vida tem vindo a cair substancialmente nos últimos tempos, também fruto desta concorrência e bem. Não é? E bem. Só para finalizar o tema do seguro de vida, e que é um tema que a maior parte das pessoas desconhece, que é fazer um seguro de vida, não é só chegar ali e dizer que quero fazer um seguro de vida, não é? Porque as pessoas pensam, ok, eu vou ali, assino os papéis e faço o seguro de vida, mas há uma parte que se calhar muita gente desconhece, ou aquilo, a minha experiência tem-me dito que muita gente desconhece, principalmente seguros que foram feitos na banca há uns anos atrás e que hoje nas transferências de crédito, etc., nota-se um claro desconhecimento, é que existe um questionário clínico associado ao seguro de vida, não é? Quer dizer, as companhias não são obrigadas, ou corrija-me se eu estou enganado, a aceitar propriamente o seguro de vida consoante o histórico clínico da pessoa, certo? Certo. Primeiro, há aqui duas questões importantes que é preciso rever. O seguro de vida não é obrigatório. É uma obrigatoriedade que o banco exige para garantir o financiamento, porque é uma garantia para o banco, não é? Mas em termos legais não há obrigatoriedade de o fazer. Se a pessoa puder substituir a garantia que o banco exige por outra coisa qualquer, perfeito, pode fazer, não é? Mas a seguradora tem o direito de aceitar ou não aceitar e determinar as condições para aquela pessoa conforme a saúde. Se a pessoa tiver diabetes, se já foi operada em alguma coisa, se teve um problema oncológico, a companhia pode aceitar ou não aceitar e determinar as condições que eu quero. Para isso é preciso preencher o questionáriozinho, as perguntas que lá estão e responder com a maior sinceridade possível, porque não estamos livres. De hoje para amanhã temos um problema qualquer e se omitimos alguma informação, a companhia vai recusar o sinistro e vai recusar e vai anular a pólice. Se sermos o mais transparentes possíveis com a seguradora, só temos a ganhar com isso. Ok, então para tornar isto em palavras mais curtas, é qualquer omissão ao seguro dá motivo para a companhia, no futuro, anular o contrato, mesmo que o cliente tenha pago o prémio mensalmente durante anos. Não existe nada que se possa fazer, é isso? Exatamente. São falsas declarações e as falsas declarações tornam os contratos nulos. Sermos transparentes para não ter problemas, porque senão depois podemos entrar numa guerra de tribunais, advogados contra advogados, despesas e despesas e despesas. Há sempre aquele risco de hoje fazemos porque quero fazer isto e daqui por 10 anos não me lembrei que fiz isto agora e depois... Ok. Lembre-se sempre das principais coberturas que nós aqui consideramos como muito importantes, a cobertura de vida que é obrigatória, a EAD que também é obrigatória, que já vem nas apólices por defeito, que é o estado vegetal, mas nunca se esqueça da ITP a 60%. Hoje em dia ninguém está livre, paga-se mais um bocado por mês, é certo, mas peça a sua simulação, peça a sua cotação, porque por aquilo que nós temos visto na nossa experiência, o prémio, a diferença de preço, que nos seguros chama-se prémio, compensa largamente. Carlos, agora vamos a outro seguro que também é obrigatório, ou o banco exige, que é o chamado seguro multirriscos. Ao contrário do seguro de vida, o seguro multirriscos é obrigatório, principalmente nas propriedades horizontais, nos prédios. E pelo que eu sei, o seguro multirriscos, no fundo, aquilo que é obrigatório é o seguro de incêndio. É a cobertura de incêndio. A cobertura de incêndio, não é? Mas devido à tal concorrência e cada vez mais as companhias terem uma oferta mais diversificada, foram criados coberturas extras, mas no fundo a obrigatoriedade está na parte do incêndio, correto? Incêndio, a explosão é a cobertura. É a cobertura base e a cobertura obrigatória. Porquê? Porque em caso de incêndio, cada fração tem que ser o seu. Ou seja, se o incêndio passar do piso 1 para o piso 2, os dois têm que acionar. Não é do piso 1 que vai pagar o do piso 2. Ok. Bom, tem que haver, cada um tem que ter o seu. Ok. Para além destas coberturas, outras coberturas importantes. Danos por água,
que é quando os canos rebentados. Em caso de apartamentos e também algumas moradias, especialmente as em banda, a cobertura da responsabilidade civil, para pagar danos aos terceiros, vizinhos, responsabilidade civil é terceiros, mesmo que sendo provocados por danos de água. mesmo provocados por danos de água. A cobertura de riscos elétricos, para garantir a instalação elétrica. Ok, eu também que tocaste nessa E a cobertura de pesquisas, ou seja, para fazer as pesquisas onde estão as fugas de água e o tipo de avarias, são coberturas importantes. Depois há também a cobertura de furto, cobertura de inundações, pronto, essas coberturas são bastante importantes, são aquelas que são mais utilizadas, cerca de 90% dos sinistros estão nestas coberturas, nos seguros multirriscos. Ok. Depois, só para dizer uma coisa, é importante nós aqui distinguirmos duas coisas, que é ao seguro multirriscos imóvel e ao seguro multirriscos recheio. As coberturas são as mesmas, mas o âmbito da garantia é diferente. É diferente. O que o banco exige é a cobertura multirriscos para o imóvel, ou seja, é como se fosse a casa sem recheio. Só as paredes. Só a estrutura. Exatamente. Era isso que eu ia agora aqui fazer-te algumas perguntas. Que é, quando tu falaste bem, por exemplo, danos de água. Não é? Que é, teoricamente, arrebentou um tubo e percebemos que existe ali um tubo. Mas falaste uma cobertura de pesquisas, que é pesquisas para procurar Não é fuga. fuga. Isso quer dizer que se eu tiver no meu teto, olhar para o teto, uma fuga, que eu percebo que entra ali umidade, posso acionar essa cobertura de pesquisas para perceber de onde vem a umidade. Exatamente. Ou seja, quando há um sinistro, eles até dividem isto em 3 coberturas. Não é? Okay. Que é a cobertura da pesquisa para localizar a origem da fuga, há a cobertura dos danos por água, que é para reparar os danos com a fuga e tapar o buraco da pesquisa, e depois há a cobertura de danos estéticos, que é para manter a estrutura pinturas, ao mesmo nível. Ao contratar uma, automaticamente contratas as outras? Sim. Ok, não há hipótese de ser separado. O gestor de sinistros, se tiver as 3 no contrato, aciona. Não, é isso. Ao contratares na apólice. Sim. Ao contratares na apólice. As 3 já vêm, exceto a cobertura de danos estéticos, nas apólices mais antigas não vinha. Mas agora nestas novas, já por defeito. Já vem. Outra coisa que muita gente também fala, e esta aqui é mais pertinente, que é os riscos elétricos. Porque muita gente pensa ou não, e eu também não sei, e também vais-me dizer agora que é, eu tenho a cobertura de multirriscos, tenho os riscos elétricos e queimou-me a minha televisão. Okay. Mas não tenho seguro de recheio. Ok? Ou queimou-me o frigorífico ou a arca. Até que ponto é que essa cobertura multirriscos, que é só para a casa, entra nos bens materiais? Ou não entra? Não entra. Okay. Não entra. Okay? Ou seja, por exemplo, é importante termos as duas coisas. Ou temos seguro do imóvel ou temos seguro do recheio. O que é o recheio? É tudo que sejam os bens móveis. Equipamentos, mobílias, roupa, louças. Isto é recheio. Okay. O que é imóvel? Instalação elétrica, os canos, ou seja, tudo o que esteja fixo nas paredes. Tomadas, interruptor, lâmpadas. Lâmpadas não está garantido. Okay. Mas tem a ver com a instalação elétrica, com os canos, com então, os móveis da cozinha. Eu só posso acionar essa cobertura se me queimar o quadro elétrico, se houver uma parte da instalação que derreteu, que é que essa cobertura é acionada. Imagina que tens estores elétricos, tens um alarme, estragou alguma coisa assim do género, é para essas coberturas. Ok, estores elétricos também dá e alarme também dá. Porque faz parte da estrutura. Ok, então está aqui bem desmistificado a tal cobertura dos riscos elétricos que não dá para casa. Só para terminar, Carlos, essas coberturas, existem patamares anuais de valor, certo? Isto é, um limite, nós temos a cobertura, mas não são por limites ilimitados, existem limites que também várias companhias trabalham. Sim. E existe franquias ou não franquias. Exatamente. Começando pela franquia. A franquia é um valor que fica a cargo do cliente quando há um sinistro. Okay? Isto permite uma coisa, que é baixar o preço do seguro. Quanto maior for a franquia que eu coloco no contrato, mais baixo é o prémio, mais baixo é o valor que eu vou pagar à seguradora. Que a pessoa paga de seguro. Okay. Mas depois tem que perceber que se precisar de um sinistro, quando se participar de um sinistro, esse valor vou ter que o suportar. Não é? Okay, e depois aqui a questão é, eu tenho o hábito de fazer sem franquia, porque a diferença de preço não justifica. Okay? Bom, então as pessoas pensam, eu ponho uma franquia de 100 euros, vou poupar 50 ou 100 euros no seguro. Não acontece.
Exato. Não acontece. Não, Pronto. Não Ok. vale a pena. Claro. E depois, quando tem um problema, lá vão 100 euros que vou pagar a mais. Sim, porque só para desmistificar, franquia, 100 euros, quer dizer que se eu tiver um problema custo 200, 100 euros eu pago. Exatamente. Ok. Exatamente, ok. Depois, em termos de capitais, há coberturas que têm o capital da apólice, ou seja, do imóvel, os tais danos por água, a cobertura de incêndio, por exemplo, tem o capital do imóvel. Que é o capital, o valor do valor, imóvel, o que é o valor seja da 100 mil, reconstrução. 150 mil, Exatamente. sempre o valor da reconstrução, é isso? Sim, sim. Ok. Não é o valor que vale no mercado. Não. É uma estimativa de quanto é que aquele imóvel custa a ser reconstruído. Exatamente, ou seja, nós quando fazemos os seguros perguntamos sempre à área da casa, porquê? Porque depois conseguimos calcular o valor da reconstrução. Porque para a seguradora interessa o valor da reconstrução, porque a casa há de ser reconstruída no mesmo local com os mesmos materiais que foram usados na construção original, por isso a casa vai mudar de sítio, o valor comercial não há de ser perdido, por isso não vale a pena estarmos aqui a meter os valores acima. Agora, depois há coberturas, como estamos a falar, há coberturas que têm sublimites. Não é? Os riscantes têm normalmente um sublimite, 2.000, 1.000, 2.500, 5.000 euros ou 10.000 euros, conforme o cliente quiser. A mesma questão com as pesquisas. A mesma questão com cobertura de danos estéticos. Okay? É importante depois, quando formos analisar, as propostas, vermos perceber qual é o valor. O valor e onde é que estão as diferenças, porque às vezes €1 a mais numa companhia, mas representa que eu tenha mais capital para pesquisas, pode fazer diferença. Então quer dizer que se eu tiver um capital de danos estéticos de 2.500 euros Sim. e depois de ver uma fuga de água, etc., o orçamento ou o custo passar esses 2.500 euros, isso tem que ser suportado por mim, essa diferença. Exatamente. A companhia suporta até aos 2.500. Até aos 2.500, a partir daí o cliente suporta. Ok. Por isso é que esses sublimites é importante, sempre que for ver a sua proposta do seguro multirriscos, analisar não só o valor que vai pagar mensalmente, mas o que é que esse valor representa no papel e na folha. Última pergunta, Carlos, que deixaste-me aqui curiosidade, que é valor de reconstrução. Imagina, não sei se isso acontece ou não, mas imagina que fazes um seguro de multirriscos para um imóvel com o valor da reconstrução está lá classificado, eu não sei se bem descrito ou se bem só o valor de reconstrução, mas está lá classificado, imagina, 200.000 euros. Okay. Não é? Mas na realidade, até por questões eventualmente de inflação no mercado, materiais, etc., como vimos agora há pouco, a construção passou por essa fase, aquilo custou, ou os orçamentos para fazer a tal reconstrução, passa esses 200.000 euros. A pessoa está salvaguardada nesse sentido porque a companhia é obrigada a fazer a reconstrução, ou a pessoa tem que assumir o valor que passa acima do valor contratado? Aqui há várias questões que é importante referirmos. Há companhias no mercado que não têm capital e o valor da reconstrução lá específico que é o valor da reconstrução, então a seguradora garante o valor da reconstrução, seja ele qual for. A altura pede-se orçamentos, trata-se da situação e trata-se disso. Depois há outros que têm o capital espelhado no valor do metro quadrado. Okay. Esse valor do metro quadrado é atualizado trimestralmente pelo Instituto de Seguros, pela ACF. Okay. Ou então podemos usar um site que foi criado, que é o Screen, que é um simulador online para calcular o valor da reconstrução, onde indicando uma série de dados, ele dá-nos o valor de reconstrução daquele imóvel. De qualquer forma, é sempre importante nós termos na apólice indexação automática de capitais, porque isso vai permitir que temos sempre o capital atualizado. Okay. Ou seja, há uns anos atrás as apólices mais antigas não tinham esta obrigatoriedade, então tínhamos casas que ao fim de 10 anos estavam com 50.000 euros e elas atualmente já valiam 150 ou 200.000. Já estou a entender, okay. Claro. Não havia a este atualização. É um problema que muitas pessoas não percebem, não perceberam, e depois ao fazer a atualização tem um aumento de custo muito grande e acabam por não fazer. A realidade é que se acontecer algum problema, a companhia vai aplicar a regra, que nós chamamos a regra da proporcionalidade, que é responder na proporção do capital que está garantido. Espero que esta questão aqui dos multirriscos também tenha servido para o ajudar, porque tenho aqui coberturas que nós consideramos de uso diário e que pode acontecer a qualquer momento no seu imóvel. Por isso, caso tenha um seguro ou venha a contratar seguro na contratação do seu crédito ou na transferência de crédito, tenha atenção, porque muitas vezes o preço, como o Carlos disse, pode ser €1 mensal, €2 mensais,
até acima ou abaixo, mas depois isso também pode representar diferentes plafons, digamos assim. Obrigado por estar deste lado, acompanhe o nosso podcast para saber tudo sobre o Crédito Sem Segredos. Carlos, obrigado por teres vindo. E espero encontrar-nos em breve. Obrigado por estar deste lado. Acompanhe o podcast Crédito Sem Segredos nas redes sociais e no Spotify. E qualquer dúvida ou questão que tenha, eu estou disponível, seja por mensagem, pelo WhatsApp. Até breve.